Nota mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Independente Del Valle é um time que muitos ainda conhecem pouco a respeito do Independente Del Valle, mas que vem fazendo um trabalho muito consistente ao longo dos últimos anos. Já tem tido performances importantes em competições sul-americanas, tendo eliminado inclusive outros grandes clubes brasileiros. Então a gente trata esse confronto como um confronto duríssimo, né? Sobretudo pelo aspecto da altitude também que nós precisamos enfrentar lá em Quito. Salve, salve meus amigos, estamos juntos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, você está aqui no canal Vascaíno desde sempre, estamos juntos para mais esse vídeo, mais esse conteúdo nessa manhã de terça-feira, né? Eu já peço perdão que eu não fiz o nosso Madruga Vasco de segunda-feira por dois motivos: uma, que eu tirei um dia de folga aí, a gente trabalha todos os dias, né? Sem folgar nenhum dia, eu tirei o domingo de folga. E outra porque não tinha nada de importante do Vasco, até porque o Vasco jogou no sábado à noite, então não surgiu nenhuma notícia nesse domingo do nosso gigante. Então aqui estamos nessa manhã, nessa madrugada, nessas primeiras horas já, para você que já nos assiste, primeiras horas aí de terça-feira, dia 2 de junho de 2025. Meus amigos, já temos adversário do Vasco definido para o confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil. Vasco e CSA, a gente vai falar dessa situação. Vamos falar também sobre a Copa Sul-Americana, a Comebol Sul-Americana. O Vasco já tem também adversário definido, caso avance, né, no confronto contra o Independiente Del Valle do Equador. Vamos falar também, vamos abrir aspas, melhor dizendo, para o nosso CEO da SAF do Vasco, Carlos Amoedo. Ele que abordou diversos assuntos, como as Copas do Brasil e Sul-Americana. Falou também sobre diretor de futebol, sobre janela de transferência, sobre renovação com Felipe Coutinho e também com Léo Jardim, entre outras situações. A gente vai repercutir esse assunto. Vamos falar sobre o nosso lateral que foi convocado para a seleção uruguaia e vamos falar também sobre a FIFA, que notificou o Vasco nessa segunda-feira em relação ao débito aí do nosso clube. Então vamos falar de alguns assuntos bastante importantes. Não, fica tranquilo, a gente não vai falar da estreia do Carleto, né, do Carlo Ancelotti, já treinando a seleção brasileira. Vamos deixar para falar da seleção brasileira. Quando chegar aí o dia de jogo, a gente dá aquela moral, né? Mas aqui o nosso canal, a nossa ênfase é falar do nosso Vascão. Tem muita coisa importante que a gente vai abordar. Então bora, pega o seu cafezinho, já se espreguiça aí, já se apluma, se ajeita na sua cama, na sua poltrona, no seu sofá, onde quer que você esteja, que eu já estou voltando. Tá começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos. Então, mais uma vez, bom dia, que Deus nos abençoe, boa semana para todos vocês, para você que vai trabalhar, você que vai estudar, você que está indo para casa, você que vai ficar em casa descansando, você que está, enfim, independentemente onde quer que você esteja ou a situação que você esteja, que Deus nos abençoe, tudo de bom para todos nós nessa semana aí, nesse mês também que estamos adentrando, mês de junho, né? Tradicionalmente um mês aí de muita festa junina, né? De muita canjica, canjicão, canjiquinha, arroz doce, pé de moleque, paçoca, um monte de coisa gostosa, né? Milho verde, fogueira, né? É um mês aí de muita festa junina, de São João, né? Então tudo de bom para nós nesse mês de junho, que Deus nos abençoe. Meus amigos, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Primeira coisa, hein? Você que não se inscreveu, se inscreve, clica no botão aqui abaixo da tela, é de graça, não paga nada, dá essa força aqui para o crescimento do nosso canal. Deixa também o seu joinha aí, o famoso gostei. E também, se aparecer a opção IPAR Vídeo, clica, você ganha pontos com o YouTube, o nosso canal também ganha pontos, assim a plataforma recomenda o nosso conteúdo. Dito tudo isso, vamos agora então dar início aos assuntos em relação ao nosso Vasco. Primeira coisa,
Tivemos na tarde dessa segunda-feira o sorteio aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, da Copa do Brasil, né? Um sorteio transmitido em rede nacional pelo Grupo Globo, ali do Sport TV, entre outros canais, o próprio canal também da CBF no YouTube. Né? Uma transmissão bem bacana, bem leve, bem legal, né? Até com o novo presidente já da CBF empossado, né? Presidente ao qual teve um apoio muito grande do Vasco da Gama. Nós sabemos que a diretoria do Vasco apoiou o novo presidente, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Tivemos o sorteio e os confrontos já estão todos definidos. O nosso Clube de Regatas Vasco da Gama enfrenta o CSA. Tá, isso mesmo, Clube Esportivo Alagoano, CSA, clube de Série B, que já jogou contra o Vasco, um time aí que eliminou, inclusive na última fase, na fase anterior, melhor dizendo, o Grêmio, né, o rei de copas aqui do futebol brasileiro, ao lado do Cruzeiro. O Grêmio foi eliminado pelo CSA, então assim, olhando, né, no papel, opa, o Vasco se deu bem, mas se não joga a bola, pode acontecer igual o Grêmio, pode se dar mal, porque do outro lado são 11 jogadores querendo mostrar o seu valor, estão ali para fazer o trabalho deles, que é atrapalhar a vida do Vasco de tudo quanto é jeito. É claro, tomara, a gente torce, né, e tomara que o nosso Vasco faça o seu papel, honre a magnitude do nosso clube e avance para as quartas de finais. Olha só, meus amigos, o sorteio ficou da seguinte forma, tá? O São Paulo vai receber aí o Atlético Paranaense, né? Ano passado o Atlético Paranaense enfrentou o Vasco nas quartas de finais, confronto que ainda pode acontecer esse ano, mas é claro que vai depender, né, se o Atlético passa de fase ou não. O São Paulo aí do Zubeldia é um time que não perde, mas também não ganha, né? São 7 empates, se eu não me engano, consecutivos aí na conta do São Paulo. O São Paulo que perdeu aí o jogo contra o time do Bahia e quebrou uma escrita, estava empatando há vários jogos. Então, um jogo aí de duelo de duas camisas, uma 3 vezes campeão mundial, que é o São Paulo, e uma outra camisa também, né, importante aqui do nosso futebol, que é o Atlético Paranaense, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro confronto, São Paulo e Furacão. Aí, olha o peso desse confronto, né, meus amigos? Se ano passado tivemos a final entre Flamengo e Atlético Mineiro, nessa temporada de 2025 isso já não acontece mais, né? Porque já nas oitavas de finais, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam, né? Melhor dizendo, é Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo define o confronto jogando aqui no Rio de Janeiro. Olha aí o clássico, né, do futebol nacional. Vamos torcer, é claro, para o Atlético Mineiro passar de fase aí nas oitavas de finais, já deixando para trás o nosso arquirrival, o Mulambo da Gávea, né, gente? Olha que jogo interessante, hein? O Retrô vai enfrentar o Bahia, hein? Puxa, o Bahia, hein? Que sorte do Bahia, hein? Se o Bahia não passar, vai ficar ruim lá pro Rogério Ceni, pros diretores da SAF lá. O Grupo City não vai gostar muito, não. Fluminense, olha o confronto pesadíssimo, hein? Fluminense e Internacional se enfrentam aí pelas oitavas da Copa do Brasil, já confronto definido. Então teremos aí o Fluminense, né, o campeão da temporada de 2023, contra o Internacional, campeão mundial, né, o Colorado de Porto Alegre. Aí teremos CRB e Cruzeiro, né, o Cruzeiro aí que se deu bem também ao lado do Bahia, é claro, é aquilo que eu falei. Não tem time fácil não. Do outro lado tem um monte de gente querendo passar de fase, os caras vão dar a vida deles, vocês podem ter certeza disso, mas olhando ali, né, meramente no papel, o peso da camisa, o Cruzeiro também pegou um adversário, digamos assim, razoável, né, que é o CRB. Aí temos o outro confronto também da mesma forma, né, CSA e Vasco da Gama, o Vasco que define essa vaga jogando aqui no Rio em São Januário. Teremos Corinthians e Palmeiras. Olha o tamanho do problema aí logo nas oitavas de finais. O maior clássico do futebol paulista, um dos maiores clássicos do futebol nacional, né, gente? O derby lá do futebol paulista. Corinthians e Palmeiras já se enfrentando.
nas oitavas de finais aí da Copa do Brasil. Um confronto muito pesado, então vocês já observam que já fica pelo caminho logo de cara ou Corinthians ou Palmeiras, e também fica aí logo de cara pelo caminho ou Flamengo ou Atlético Mineiro, hein? Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Vamos torcer, claro, para o nosso Vasco avançar e torcer para dar mais alguma zebrinha aí, né? Vai que, né? A Copa do Brasil, o campeonato mata-mata tem dessas coisas, né? Tem dessas surpresas. O Vasco tem que fazer a parte dele aí, enfrentando o CSA. Meus amigos, se tratando agora da Copa Sul-Americana, da Conmebol Sul-Americana, o Vasco vai enfrentar o Independiente Del Valle do Equador, vai ter um jogo na altitude, o Vasco define o confronto também jogando aqui no Rio, em São Januário, então assim, a torcida mais uma vez vai entrar em campo, sendo aí o 12º, 13º, 14º, 15º jogador, sempre apoiando e jogando junto com o time, empurrando, né? Como sempre já é aí uma tradição jogando dentro de casa. E depois aí desse confronto, se o Vasco avançar, se o Vasco deixar para trás aí o Independiente Del Valle, o nosso próximo adversário na fase de oitavas de finais da Sul-Americana é o Mochuque Runa, hein? Olha, gente, o sorteio da Copa do Brasil favoreceu ao Vasco, só depende dele ter vergonha na cara e nos pés e jogar bola para ganhar contra o CSA. E o destino também ajudou o nosso Vasco na Sul-Americana, hein? Olha aí que beleza. Se o Vasco avançar e passar aí do Del Valle, o Vasco pega o Mochuque Runa, que está muito longe de ser um dos melhores times aí aqui da América do Sul, mas está muito longe mesmo, hein? O Vasco, se tiver minimamente aí concentração, planejamento e vontade de jogar futebol e muito empenho aí com o trabalho do nosso novo treinador Fernando Diniz, e é claro, empenho de todos os jogadores, né, de todo o plantel, dá para o Vasco aí facilmente avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil e dá para avançar também às quartas de finais da Sul-Americana, hein? Claro, um passo de cada vez, uma coisa vem depois da outra, a gente não pode colocar aí a carroça na frente dos bois. Primeira coisa o Vasco tem que fazer é enfrentar o Independiente Del Valle, que é um time aí chatinho, time que dá trabalho, não é um timaço, mas também não é um time bobo, um time de amadores, são jogadores que sabem o que fazem em campo. Tem uma limitação, assim como o próprio Vasco da Gama também tem uma limitação, tem, isso é normal. Agora, não dá para cravar que está classificado. É um grande confronto, um grande ponto de interrogação, Del Valle e Vasco da Gama. Dá para passar? Claro que dá para passar, sempre dá para passar de fase. E aí o Vasco passando, aí, caso o Vasco avance, tem o Mochuque Runa nas oitavas. Então, para mim, o sorteio foi muito bom, só não foi melhor porque o Vasco não passou aí logo como primeiro colocado do seu grupo na Sul-Americana, senão teria sido excepcional. Mas, tirando essa situação, temos o confronto com o Del Valle e podemos aí ter um confronto bem encaminhado nas oitavas da Sul-Americana, assim como a gente já tem também um confronto encaminhado aí nas oitavas da Copa do Brasil. Então, falamos e bailamos, falamos muito aqui de Copas, né? Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Torcedor do Vasco fica com os olhinhos brilhando, com o imaginário lá em cima, né? Imaginando. Eu já começo a imaginar um monte de coisa aqui se o Vasco levanta uma dessas taças esse ano, né? Meus amigos, a gente fica aqui com o imaginário povoado de pensamentos positivos, né? Vamos aguardar, vamos esperar, que com esse time que a gente está vendo aí, sobretudo no Campeonato Brasileiro, a gente viu no último fim de semana, não dá para projetar nada, a gente pode projetar alguma coisa a partir aí desse um mês que nós vamos ter de paralisação por conta do Mundial da FIFA. O Vasco vai ter esse um mês cheio para trabalhar com o Fernando Diniz, e também teremos a janela, que é aquela janela de julho a setembro, que é para resolver o plantel. Então, daí em diante, a gente vai poder sentar novamente à mesa, ter aquele papo aqui de torcedor de olho no olho, para poder dizer, olha, o Vasco agora briga aqui, briga ali. Não, olha, o Vasco agora não briga, o Vasco agora é uma outra situação. Então, a gente vai poder analisar com calma tudo isso para depois da parada. Parada a qual tá todo mundo louco para parar, né? Tá igual... pelo menos, não sei vocês aí, mas eu pelo menos no colégio, olha que eu não era daqueles assim,
pilantrinha não, eu estudava, passava de série, aquela coisa, não era CDF, nerd, né, mas eu passava de série, mas olha, garanto para vocês, eu não via a hora de tocar o sinal pro recreio, depois eu não via a hora de tocar o sinal de novo para ir embora para casa para poder jogar minha bola, jogar meu videogame, andar de bicicleta, jogar bolinha de gude, toda aquela coisa, né? Pois bem, o que eu estou observando também no futebol brasileiro, não é só no Vasco não, todos os times aqui do Brasil, até a arbitragem, tá todo mundo, né, na mesma onda, na mesma vibe aí, a mesma coisa. Tá todo mundo louco para parar logo esse campeonato brasileiro, para ter essa pausa para esse recreio aí, para a turma descansar, porque aí é o seguinte, quem vai jogar o Mundial que se vire para lá do outro lado do mundo jogando o Mundial, e quem não vai tem um mês para juntar os cacos, arrumar a casa. Por exemplo, o Sport Recife vai ter um mês para contratar jogador, dispensar jogador, botar aquele time para jogar que não estão jogando, são lanterna do campeonato. Outro exemplo, o Santos vai ter um mês também para decidir se o Neymar fica, se o Neymar vai embora, né, se vão trazer mais jogadores, se não vão, se vão ali apoiar o trabalho do novo treinador para voltar aí no segundo semestre, né, com a chavinha virada, que o Santos está muito mal, a mesma situação, o Vasco da Gama, né, o Vasco vai definir aí o futuro de alguns jogadores, né, o novo treinador que chegou, o diretor de futebol que está para chegar, a questão aí de jogadores que podem chegar também, enfim, uma série de mudanças. Aí a gente vê, por exemplo, tá todo mundo passando por essa situação. Todo mundo passando por essa situação. E quem não está passando por isso é quem tem muita bala na agulha, quem tem muito dinheiro. Que é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, o caso do Botafogo, e nem tanto dinheiro assim, mas que está tranquilo, vamos dizer assim, o Fluminense. Esses times todos que eu falei vão jogar o Mundial de Clubes da FIFA. E esses times têm time para jogar. O Mundial lá, um mês de Mundial, claro, se chegarem na reta final ali, né? E depois voltar para o Brasil e dar continuidade no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, porque eles têm plantel para isso. Eles olham para o banco de reservas, tem outro grande goleiro que pode ser titular no Palmeiras, olham para o banco, tem outra grande dupla de zagueiros que também podem ser titulares, eles olham lá para o banco, tem meio-campistas que podem ser titulares, olham para o ataque, tem vários atacantes que podem trocar, que não muda o desempenho do time para pior, se mudar, muda para melhor. Já o caso, por exemplo, do nosso Vasco, se tratando do nosso clube, da nossa realidade, é outra situação. O Vasco está querendo que pare esse um mês aí para arrumar a casa, para mandar jogador embora, para trazer jogador, para treinar esses caras que a gente já está no elenco, para trazer diretor de futebol, para dar aquela reorganizada ali, arrumar a casa para tentar aí um segundo semestre de 2025 melhor, né? Então a gente observa que está todo mundo torcendo logo para chegar essa parada. Mas enquanto a parada não chega, quero que você acompanhe o que é que o nosso CEO da SAF do Vasco da Gama, o Carlos Amoedo, falou, que a gente já volta para repercutir os assuntos do nosso Vascão. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? O empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Já tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela ou ainda não? O contrato do Payet ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Eu queria saber como é que vocês viram esse sorteio, se era que vocês esperavam. Acho que muitos dos times que vieram aqui hoje representados estavam torcendo por confrontos contra adversários de menor investimento, se era isso que o Vasco esperava.
Na verdade, um sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil já começa a funilar a competição, então já fica mais complexo para todo mundo. Aqui é importante dizer que o CSA ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil eliminando um grande clube do futebol brasileiro, eliminando um gigante do futebol brasileiro que é o Grêmio, então a gente precisa tratar esse confronto com total respeito. Amodeu, boa tarde. Queria saber sobre a busca do diretor de futebol com a saída do Marcelo Santana e por que a gente tem essa mini janela do dia 2 ao dia 10 e depois com a pausa uma nova janela. Como é que está esse planejamento do Vasco? Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. É importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scouting está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Então, como vocês acompanharam, né, ele falou da questão ali da janela, abriu agora uma mini janela nessa segunda-feira, de 10 dias apenas aí, né? Seria algo, só se estivesse muito bem casado para trazer. O Carlos Amodeu deixou a entender que o Vasco não deve contratar agora, deve contratar só ali de julho para setembro, que é quando abre a janela para o futebol europeu, que é a principal janela, a janela ali do meio do ano, que abre no início de julho e vai até setembro, onde de fato, né, é a janela mais movimentada do calendário do futebol mundial, né? Falou ali, projetou, né, os confrontos da Sul-Americana e da Copa do Brasil, como a gente já mencionou aqui também. Falou que o Vasco está trabalhando, está debruçando aí em cima de nomes, né, para ser aí o novo diretor de futebol do Vasco. A gente não tem ainda esse nome definido. O Vasco está buscando essa questão. É aquilo, como o Vasco só deve contratar, a gente imagina, só lá para julho, né? Estamos no começo de junho ainda, então eu acho que é por isso que eles não estão tão desesperados para trazer esse diretor de futebol, até porque não pode chegar muito em cima. Se chegar aí 15, 20 dias antes da janela, dá para trabalhar. Se o cara tiver contato na agenda dele, se o cara tiver experiência, lastro, ele consegue fazer muita coisa com 20 dias antes de abrir uma janela de transferências. Vamos aguardar também. Ele falou sobre a questão do Felipe Coutinho, né? A questão do Coutinho, o Aston Villa ainda não sinalizou nada, o Vasco está lá conversando com o Aston Villa, o Coutinho quer ficar, vamos ter que aguardar, a menos que pinte uma proposta muito alta lá de fora, mas aí o Coutinho tem que falar também se ele quer ir, porque o Aston Villa deve dinheiro para o Coutinho. Então a situação está toda ela assim, digamos que encaminhando para o Coutinho renovar com o Vasco. Não está certo, não está sacramentado ainda, mas a coisa meio que está encaminhada para o Coutinho renovar pelo menos até o meio dessa temporada, até porque a Nike está visando aí a permanência do Felipe Coutinho no plantel, porque a Nike tem contrato com o Coutinho, o ano que vem a Nike vai ser a nova fornecedora do Vasco, tem todas essas situações também. A questão do Léo Jardim, o Vasco está negociando, o Vasco manda contrato, o Léo Jardim, o empresário dele analisam, aí pedem uma coisa aqui, muda outra coisa ali, o Vasco faz outra proposta, então eles estão nessas, estão negociando.
O Dimitri Payet foi liberado para ir para a França para resolver problemas e questões pessoais, e surgiu aí uma notícia de que o Vasco está negociando a saída do Payet, a rescisão do nosso camisa 10 francês, uma rescisão amigável, tá? Então o Vasco busca junto ao Dimitri Payet uma rescisão amigável neste momento, ele que se encontra nesse exato momento na França, resolvendo situações da sua vida pessoal. O Vasco liberou para ele ir até a Europa. Então vamos acompanhar de perto. Se for mesmo verdade essa questão dessa negociação, pode ser divulgada nas próximas horas ou dias a rescisão do camisa 10 Dimitri Payet, ele que tem contrato com o Vasco até o fim de julho, né? Teria aí mais 2 meses de contrato ainda com o Vasco da Gama, mas tem essa situação para a gente ficar ligado. Então foram essas situações, né, que o Carlos Amodeu falou, abordou esses diversos assuntos. Meus amigos, agora vamos falar sobre o Puma Rodrigues. Ele foi convocado, nosso lateral direito, para jogar essa data FIFA aí nas eliminatórias com a camisa da seleção uruguaia. O Uruguai que vai enfrentar aí o Paraguai e a Venezuela nessa próxima data FIFA, só para ficar o registro. Já que a gente falou de FIFA, né? A FIFA enviou novamente uma notificação ao Vasco nessa segunda-feira por conta de um atraso, né, naquela dívida envolvendo a contratação do nosso meio-campista argentino Juan Sforza. Vasco que fez a contratação do rapaz junto ao News Old Boys, clube lá do futebol argentino. Na época, um pouco mais de 5 milhões de dólares, mais ou menos aí 25 a 26 milhões de reais. O News Old Boys afirma que o Vasco ainda deve mais de 60% desses valores, 70% tranquilamente. E o Vasco está naquela, devo, não nego, pago quando puder. Inclusive o Vasco colocou essa dívida na recuperação judicial e a FIFA agora volta a notificar o Vasco por essa reclamação que o News Old Boys fez a reclamação na FIFA, a FIFA está notificando ao Vasco, isso é algo protocolar. Mas uma vez que a FIFA já sabe da situação do Vasco, é só algo mesmo protocolar, imagino eu. Porque como a situação do Sforza também consta lá na recuperação judicial, assim como estava também constando a situação do outro atleta na semana passada que o Vasco sofreu aí o transfer ban, então acredito eu que é uma questão de horas e dias também para a FIFA, né, entender lá que não tem como colocar um transfer ban no Vasco, uma vez que isso está discriminado, está ali tudo no processo de recuperação judicial do clube. Se isso não acontecer, se a FIFA de fato vier a dar um outro transfer ban no Vasco, o Vasco simplesmente vai ter que fazer uma engenharia financeira, apertar daqui, ajustar dali, dar o seu jeito, negociar com os caras, parcelarem e dar um dinheiro para o News Old Boys. Não pagar tudo de uma vez. Exemplo, deve aí 18, 19 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então, peraí, vou te dar 2 milhões aqui, daqui a pouco, daqui 3 meses, a gente vamos fazer um acordo de 3 em 3 meses, a gente dá 1,5 milhão para vocês, 2 milhões, sei lá. É aquilo, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Você consegue equacionar. Então, cabe ao departamento de futebol do Vasco também negociar essa situação aí. Então, no meu ponto de vista, vamos lá, a informação é que a FIFA notificou o Vasco. Agora, a opinião, no meu ponto de vista, eu acho que é algo protocolar, a FIFA tem que fazer isso mesmo, como eu já mencionei, o News Old Boys reclamou na FIFA, a FIFA vai e notifica o Vasco. O Vasco, por sua vez, vai e envia uma resposta para a FIFA. É verdade, isso de fato acontece por conta disso, disso, disso e disso. A FIFA vai analisar a situação e não deve aplicar o transfer ban usando a lógica, né, que foi usada na semana passada, envolvendo um outro jogador, mas envolvendo a questão de dívida, né? Então vamos ficar ligado nisso aí, tá? Vamos ficar ligado nisso aí. Isso é aquilo, se o Vasco tiver que pagar, se a FIFA der um transfer ban, o Vasco tem que fazer uma engenharia financeira para resolver essa situação, porque a gente está às vésperas de uma janela e a gente não pode ficar proibido de registrar, né, de contratar jogadores. Meus amigos, então é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Estou ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço no coração de cada um de vocês e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!